Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Eu estou muito feliz de estar de volta aqui. Seja muito bem-vindo ao Clique Inteligente. Eu amo esse lugar e como faz bastante tempo que eu não apareço por aqui, eu realmente estava com muita saudade desse momento de sentar na frente da câmera e falar com vocês, né? Falar com esse grande público que eu tenho e que cresceu bem até no último mês. De qualquer maneira, pessoal, por mais que eu esteja feliz, esteja alegre de estar aqui de volta, o assunto que eu tenho para falar hoje, o assunto que eu quero falar hoje é um assunto um pouco delicado e um pouco difícil, né? Na verdade, é uma reflexão aí sobre a sociedade, sobre determinados rumos sociais, né, que essa sociedade toma e nos afeta de alguma maneira. Quem me conhece sabe que assisto Big Brother. Não assisto Big Brother, não gosto de Big Brother, não é o tipo de entretenimento para mim. Isso não é entretenimento, isso não me entretém, muito pelo contrário. Então, a trajetória de ninguém, de nenhum participante do reality, não tenho torcida para nenhum dos participantes do reality, mas todo mundo que vive na internet de hoje para ontem, de ontem para hoje, ficou sabendo, né, das coisas que aconteceram no Big Brother, episódio envolvendo, a princípio envolvendo a Vanessa Camargo e o participante Davi, a consequente expulsão dessa artista, da Vanessa, e os eventos que sucederam na casa após a Vanessa deixar, né? Eu acabei vendo, infelizmente, algumas imagens em relação a isso, e são imagens muito fortes, né? São cenas de um Brasil muito profundo e de um Brasil muito racista, um Brasil que não se diz, um Brasil que não se reconhece como tal, mas toda a edição do Big Brother está lá, né? Gritando, toda a edição do Big Brother é gritante como é que funciona o Brasil quando a gente fala de relações raciais. Beleza? Então, pega o seu café, pega a sua água. Se você não se inscreveu, se inscreve, deixa o seu like. Vamos, pessoal, engajar, né, essa comunidade do Clique Inteligente. Eu sempre faço as coisas aqui com muito carinho. Tá? Não tem a frequência que eu gostaria, mas tudo o que eu faço é para ser o meu melhor. Tá? Eu já estou aqui com o meu cafezinho preto, sem açúcar, tá, gente? É importante, é o açúcar que vicia, não é o café. Fontes, Águas de Lindóia. O meu bom copinho de extrato de tomate, menos brasileiro ou mais brasileiro impossível. Deixa eu dar um golinho. Já se inscreveu? Já curtiu? Então, roda a vinheta. Sempre quando eu vou ensinar sociologia brasileira, normalmente para os segundos anos do ensino médio, eu articulo, né, alguns autores clássicos, como por exemplo Florestan Fernandes, Darcy Ribeiro, Sérgio Buarque de Holanda, Caio Prado Júnior, mas eu sempre começo necessariamente pelo pensamento do Gilberto Freire. Gilberto Freire, ele escreve uma obra chamada Casa Grande Senzala e é uma obra canônica do pensamento social brasileiro, né? Nesta obra, ele é praticamente um romance, né? Praticamente um ensaio artístico, um ensaio literário sobre o Brasil, e é uma interpretação na realidade, né? Só que é muito problemático. É muito problemático porque a gente consegue ver de uma maneira mais evidente como é que funciona o racismo velado, né? O racismo à brasileira. Normalmente a gente aprende o Gilberto Freire somente para saber como não pensar, né? Somente para estar consciente do que criticar, né? Entender o arcabouço, a construção desse Brasil, a construção de mentalidade desse Brasil que a gente vive, né? Então, o que o Gilberto Freire faz? Qual que é a principal crítica que se faz ao Gilberto Freire? Que ele romanceia a relação entre Casa Grande e Senzala, né? Ele, ele percebe, né? Ele valoriza a influência africana, a influência dos africanos na nossa cultura. Ele vai falar disso na língua, na culinária, na arquitetura, eu acho,
na, na agricultura e para ele, essa mestiçagem, né, essa miscigenação, essa relação entre brancos e pretos, entre Casa Grande e Senzala, acabou por produzir um Brasil onde as relações sociais são harmônicas, onde as diferenças étnico-raciais são menores do que em outros lugares onde existem questões históricas, né, em relação a racismos. No entanto, existem muitas críticas que deveriam ter sido feitas e ele não faz, né? Muito pelo contrário, começando pelo fato de que a miscigenação que ele tanto elogia, que ele tanto defende, é fruto de estupro, né? Se você é um homem, se você é qualquer pessoa e faz sexo com a mulher ou com outra pessoa sem a possibilidade de dizer não, estamos falando de estupro, né? E as africanas eram o quê? Eram escravas. E dentro dessa condição, a gente reconhece, pela lógica, que essas relações entre Casa Grande e Senzala, sobretudo as relações sexuais, eram estupros, né? E daí é daí que nasce a mestiçagem, né? Entre brancos e pretos, e os pardos, e enfim. Tudo isso para dizer que eu abordo autores que pensam de maneira sociológica, né, de maneira científica, o Brasil. Né? O que eu mais gosto de ensinar é o Florestan Fernandes, porque o Florestan Fernandes ele traz evidências, né, de que essa tese da democracia racial levantada pelo Gilberto Freire é falaciosa, é um mito. Né? Então, estatisticamente, metodologicamente, o Florestan Fernandes ele traz a defesa, né, de sua tese e mostra que as diferenças raciais no Brasil ainda são profundas e ainda são abissais. Principalmente quando a gente olha para as estatísticas que medem as diferenças de acesso e qualidade de emprego e renda e de vida no geral, quando a gente compara esses grupos. Né? As piores taxas, os piores desenvolvimentos, os piores salários, os piores empregos, a maior quantidade de desemprego ainda é ocupada por pessoas negras. Né? É claro, o Florestan Fernandes ele faz uma análise materialista, uma análise econômica do racismo, só que esse evento, né, que todos nós acompanhamos pela Rede Globo, do Big Brother Brasil, traz a necessidade da gente colocar em nossas análises um elemento um pouco mais cultural, um pouco mais subjetivo, para a gente entender o momento agora. Né? Ok, a gente já entendeu como é que funciona a estrutura do capitalismo. A gente precisa olhar com mais atenção para essas coisas do cotidiano que acontecem. Né? Aconteceu que logo quando começou, né, o Big Brother Brasil, eu já vinha vendo notícias, né, sobre cortes também, sobre como supostamente o Davi estaria sendo um cara agressivo, um cara tóxico, e que a Vanessa Camargo sentia muitos gatilhos, né, quando entrava em contato com ele, o jeito que ele falava, o jeito que ele se expressava, para ela expressava ali uma agressividade, e isso deixava ela com medo. Né? E eu, vendo essas coisas, falei, é só mais um dia normal na vida do homem preto, não é? Essa coisa de estar associado a uma animalidade, estar associado à violência, isso não devemos naturalizar, obviamente, mas isso não é uma novidade, né? Quem é preto no Brasil convive com isso há um tempo já. Então eu falei, não vou gravar sobre isso, eu não queria gravar sobre o Big Brother Brasil, porque não é o que eu aprecio, né? Mas esses eventos dos últimos dias eu acho que me deu um insight bacana para a gente pensar a sociedade brasileira a partir do Big Brother. Né? E qual que é o link, né, entre essas coisas? Vamos olhar lá para a tese do Gilberto Freire.
Quando Gilberto Freire escreve, né, Casa Grande Senzala, existia uma influência ali no pensamento dele, uma influência do evolucionismo cultural, que basicamente é o que fundamenta, né, o famigerado racismo científico, é aquela ideia de que biologicamente pessoas negras estão mais perto da natureza. Em uma escala evolutiva, né, os negros eles estão um passo atrás na evolução. Então, os brancos estão mais perto da cultura e os negros mais perto da natureza. Esse é um pensamento do evolucionismo cultural, pseudociência, tá, gente? Então, isso influenciou o pensamento de muitos cientistas, inclusive de médicos. Então, tinha práticas de medir crânio, de procurar evidências físicas, evidências biológicas que sustentassem a tese de que pessoas negras estariam mais perto dos nossos ancestrais, né? Era tipo um hominídeo que ainda não chegou no estágio de evolução dos brancos. Então essa ideia, por mais absurda que pareça hoje, ela influenciou uma galera, né? Influenciou uma série de teóricos, uma série de cientistas, principalmente nas ciências naturais, mas isso também chegou ali, né? A gente vê essa veia, a gente vê essa mão na tese do Gilberto Freire. Então, essa coisa, né, de associar uma animalidade ao homem negro, aquela ideia de que o homem negro é parecido com um macaco, que o homem negro ele é um selvagem, não é? Que ele é comparado a um cavalo, todas essas coisas que tiram, né, a humanidade. Então, quanto mais eu aproximo o negro desse estado de selvageria, desse estado de violência mesmo, mais eu retiro a humanidade desse sujeito, né? Então, não é de se estranhar, né, esse receio que a Vanessa Camargo tinha em relação ao comportamento do Davi. Não é de se estranhar porque existe muita teoria, né? Existe um grande setor da sociedade que age dessa maneira, né? Jovens negros, vocês sabem do que eu estou falando. Você que anda aí na rua, fora de hora, com seu bonezinho, o seu nevô, né? Seu cabelo platinado, suas tatuagens, o seu estilo, tudo isso é associado com violência, né? Eu acho que é uma experiência, é uma memória coletiva de pessoas negras. Alguém se afastando, alguém protegendo a bolsa, alguém cortando volta. Por quê? Porque existe uma raiz de um pensamento cultural influenciado por esse evolucionismo, né? Por esse racismo que se dizia científico, e a gente viu isso em toda a trajetória da Vanessa Camargo, né? Até chegar o momento dela ser eliminada, né, por uma agressão. Não vou entrar no mérito da questão da agressão. Foi uma coisa meio... Eu vi o vídeo, foi uma coisa meio... para alguns pode parecer uma coisa pequena, mas se fosse o contrário, se fosse o Davi fazendo isso com qualquer outra pessoa dentro da casa, ele estaria nesse momento sendo linchado virtualmente, né? Teria sido escorraçado da casa e teria sido expulso também, né? Então, eu não acho que foi pouca coisa. Não é o tapa que ela deu no pé dele, ou o soco que ela deu no pé dele. A questão é o simbolismo que isso tem e a representação desse ato. Se fosse o contrário, ele não ia ser mantido na casa. Ninguém ia passar o pano para ele. Exatamente porque a gente sabe que quando se é negro, as regras são mais duras, não é? E ele também sabe disso. Então, ele, na minha opinião, fez o certo, apontou o erro, né? Apontou o regulamento do jogo e solicitou a remoção dela. O fato é que isso gerou uma reação na casa, né? E as cenas que eu vi, né? As cenas que viralizaram, que eu vi apenas cortes, sem querer ainda, é uma das cenas mais violentas quando a gente pensa no conceito de violência simbólica, né? O cara sentado, pessoas gritando na cara dele, né? Mulheres, e pasmem, não só mulheres brancas, né? Eu acho que foi a Yasmin Brunet, ela começou a gritar e, obviamente, uma sinhazinha contou ali com
com apoio, né, das mucamas. Então, isso é complicado. Isso é complicado porque é um retrato de um Brasil colonial, né? É um retrato de um Brasil que morreu, mas esqueceu de cair. Uma história que não passou, né? Uma memória ativa ainda, uma memória que está registrada, né? Temos imagens, temos vídeos e muitas coisas. Além disso, teve aquela outra participante, que eu esqueci o nome dela, mas eu vou buscar e colocar a fotinha dela aqui, ó. Essa moça, né? Ela fez uma coisa que nunca ninguém pensou antes. Estou ironizando, obviamente, porque o que ela fez é o modus operandi de muita gente. Nós que somos negros, intelectuais, que já entendemos como é que funciona o jogo, a gente já espera que algo dessa maneira vai acontecer com agentes semelhantes. Mas vamos lá, o que ela fez? Ela mentiu, porque estava muito próximo. E depois ela pega esse fato, ela deturpa e dá a entender que ele estava assediando ela, né? E ela vende essa narrativa para casa, para as amigas. Então, assim, aquela ideia de, sabe as famosas Karens? Você já ouviu falar das Karens? Olha um exemplo aqui de Karen, vou deixar aqui um corte para vocês saberem o que é uma Karen. Oh my God! No, you did that. Now you're going to jail. Hey, Now you're going to jail. That's not our You problem. can go, man. Better run. I mean, really. Now you can go. Teve algo muito semelhante, né? Aqui no Brasil, a polícia, eu acho que lá no Rio Grande do Sul, foi acionada porque um homem, acho que um motoboy, um entregador negro, foi esfaqueado no pescoço por um senhor, por um cliente. Ao chamar a polícia, quem foi preso foi a vítima, quem foi preso foi o cara que levou a facada. Né? Então, assim, não se trata de mimimi, igual muita gente fala. Os otários, né? Não se trata desse discurso de idiota. Se trata de uma realidade brasileira, uma coisa que a gente vê. É algo que acontece, não é caso isolado, é um fato social. É um fenômeno social. Tem estatística sobre isso. Então, assim, né? É complicado. É complicado. Essa coisa da mulher branca, né? Eu acho que o Frantz Fanon, Peles Negras, Máscaras Brancas, ele vai falar sobre essa relação entre mulher branca e homem negro. E eu já fiz um vídeo sobre ele, você pode dar uma procurada no canal aí que você vai encontrar. Isso vai ficar por um tempo, isso vai levantar discussão na internet, isso vai influenciar os rumos do jogo, do reality show, e a sociedade vai esquecer. Né? Aconteceu também nas edições, em alguma edição anterior já teve isso, o caso da Carol Conká. Né? Carol Conká foi linchada de uma maneira desproporcional. Pessoas brancas fizeram coisas piores e não receberam metade disso, né? Carol Conká, que é uma paranaense, uma conterrânea, beijo, Carol Conká. Espero que você veja isso. A Carol Conká, ela saiu com 99% de rejeição do Big Brother. Né? E ela falou coisas que muita gente já falou também. Ela fez coisas que muita gente branca fez pior, né? E não teve toda essa reverberação negativa. Então é isso, né? Quando a gente fala de relações raciais no Brasil, pegando aí os autores, né, para entender, Florestan Fernandes, por exemplo, a gente tem um abismo, né, entre os dois grupos étnico-raciais predominantes, brancos e negros. E esse abismo é uma diferença de tempo mesmo. Né? Eu costumo dizer que pessoas negras, negros brasileiros, estão 388 anos atrasados na sociedade de classes, na sociedade capitalista e competitiva. Né? Então, sempre quando você, negro, você negra, com seu diploma, com sua capacitação, com toda a sua competência, perde emprego para um catarinense mediano,
que não tem nem metade da sua competência, sempre quando você perde uma oportunidade de emprego para esse sujeito, existe nesse ato um gap. Existe uma desvantagem que você tem, né? E essa desvantagem, esse atraso na corrida, né? A sociedade capitalista é uma corrida, esse atraso, você está aqui, ó, 388 anos atrás. O Estado brasileiro, quando aboliu, né, a escravidão como algo legal, como um recurso econômico legal, não tomou nenhuma medida de reparação histórica e isso congelou as suas oportunidades. Tá? Então, para você competir de igual para igual, você tem que ser brilhante, você tem que ser muito melhor, você tem que ser excepcional. O seu excepcional ainda é o mediano dos brancos. Né? Estamos falando de um conceito sociológico, né? Privilégio branco, o pacto da branquitude, são todos conceitos que temos literatura sobre, que inclusive com reflexões, né? Reflexões muito importantes para a gente entender o Brasil e esse evento que aconteceu agora no Big Brother. O que você acha? Você concorda? Você está acompanhando o Big Brother? De repente você tem uma visão mais ampla, né? Uma visão de uma pessoa que acompanhou o Big Brother aí do começo, a trajetória de todos os personagens que estão envolvidos. Mas eu quero saber o que você acha. Deixa aqui um comentário, deixa o seu like, é muito importante para mim. E se inscreva no canal, vem fazer parte aí da comunidade Clique Inteligente, você será muito bem-vindo, beleza? Bom, é isso por hoje, eu espero que você tenha gostado desse conteúdo. Fica por aí que vai ter muito mais coisas. Haverá sempre vídeos bem feitos, eu espero inspiração, tá, gente? Vida de professor não é tão fácil assim, a gente tem o tempo cronometradinho, né? Aí às vezes sobra um tempinho, a gente quer descansar, muito trabalho. Aí hoje eu estou inspirado, fiz o meu bom treininho, meu bíceps já está daquele jeito, meu bom cafezinho para dar aquele gás, aí desceu a inspiração, né? Desceu a inspiração, falei, vou gravar lá para os inteligentes. E é isso, gente. Muito bom falar com vocês, beleza? Eu vou nessa. Um beijo.